Fala pessoal, muito bem-vindos novamente ao curso do Bloco Bitcoin, como investir em Bitcoins, módulo 0. Vamos dar mais uma passadinha aí no roteiro do módulo e a gente já vai chegando ao final do nosso famoso feijão com arroz, entendendo o contexto para desenvolver a consciência situacional. Quarta aula, qual o papel das altcoins no ecossistema? É o que a gente vai falar hoje. E para começar, a gente já precisa entender o que é uma altcoin afinal, né? Afinal de contas, o que é esse negócio, essa tal de altcoin? Se você viveu o boom de 2017, você deve imaginar que as altcoins são uma fábrica de fazer milionários, né? Mas será que isso é verdade mesmo? Bom, vamos lá. O termo altcoin vem de alt mais coin. Alt representa alternativa e coin representa moeda digital. Ou seja, moeda digital alternativa, né? Boa sacada aí, boa sacada esse nome aí, né? Depois do surgimento do Bitcoin, muitas startups desenvolveram projetos e moedas com o intuito de ocupar o lugar do Bitcoin no mercado, né? Então, a partir do momento que eles viram todo aquele sucesso do Bitcoin, muita gente cresceu o olho e quis também participar dessa festa que era o mercado de criptomoedas. Então aí a gente viu vários projetos surgirem. Aqui eu coloquei na tela para vocês alguns dos símbolos aí mais famosos, aí, das logos mais famosas de altcoins que temos hoje no mercado. Ali amarelinho à esquerda, na parte superior, a gente tem a Binance, a BNB, o Tether em sequência, a EOS, Dash, enfim, uma porção de moedas aí extremamente relevantes no mercado. E é bem importante perceber que normalmente esses projetos se vendem como uma solução melhor do que o Bitcoin. Algumas vezes eles se vendem como uma solução complementar de uma área diferente, mas a maioria deles vem querendo ser realmente uma solução melhor, o próximo Bitcoin, né? E qual a melhor estratégia para fazer isso? Focar em tentar resolver cada limitação do Bitcoin e apontar essas melhorias desenvolvidas como os diferenciais competitivos dessa moeda, né? Focar nessas limitações, desenvolver melhorias para essas limitações e mostrar para o mercado que esse é o diferencial competitivo da moeda que está surgindo. Mas aí você deve pensar, cara, isso não ameaça o Bitcoin? Será que o Bitcoin não pode ser superado por uma moeda que vem com uma proposta como essa? Afinal, são tantas moedas aí. E eu vou dizer para você que isso, na verdade, ajuda o Bitcoin. Isso, na verdade, ajuda o Bitcoin. Mas como assim, Jair? Como é que ajuda o Bitcoin? Enquanto milhares de altcoins estão aí tentando desesperadamente ocupar o lugar do Bitcoin no mercado, a comunidade de desenvolvedores do Bitcoin está de olho em tudo que está acontecendo no universo das altcoins e observando de fato cada projeto importante e relevante que está sendo desenvolvido nessa segunda camada aí das altcoins. Então as altcoins funcionam como uma segunda camada, uma camada de experimentos. E assim que um experimento é testado e é bem sucedido, ele é aplicado depois no Bitcoin, pela comunidade de programadores do Bitcoin, com calma, com segurança, sem precisar se arriscar, né? Sem precisar experimentar esse negócio pela primeira vez, né? Ou seja, as altcoins funcionam como uma camada de segurança, uma camada de proteção para o Bitcoin, fornecendo informações extremamente importantes para o desenvolvimento e o aprimoramento do Bitcoin, permitindo assim que o Bitcoin se aprimore, se desenvolva sem precisar se arriscar muito para que isso aconteça. E na prática esse negócio funciona assim. Na primeira camada você tem lá o Bitcoin, a Gênesis, com uma maior rede, com uma maior adoção no mercado. E na segunda camada você tem as altcoins, realizando experimentos de toda forma, tentando seu lugar ao sol. No caso aí dessa figura que vocês estão vendo, uma figura ilustrativa, porque eu coloquei aí 8 altcoins aí ilustrando, mas na verdade são milhares de altcoins, então você imagina o volume de informação que essa segunda camada de fato está levantando para a comunidade do Bitcoin, para depois desenvolver soluções e também para desenvolver proteções para eventuais problemas também que são descobertos nessa segunda camada aí das altcoins. Por isso é extremamente interessante as altcoins estarem ali se arriscando e buscando informações novas para a comunidade do Bitcoin. Tem um termo chamado Bitcoin Maximalist, né? O maximalista do Bitcoin, que é um pessoal que acredita só no Bitcoin, que quer que as altcoins deixem de existir. Tem muita gente que está aí querendo que só o Bitcoin exista, mas na verdade esse cara acaba que está depondo contra o próprio Bitcoin, porque ele não percebe o verdadeiro papel das altcoins no ecossistema. As altcoins, é claro que elas podem de fato
ter várias funções, mas uma das funções mais interessantes que elas têm e que ajuda muito o Bitcoin é essa de angariar informações para a comunidade do Bitcoin, que vai lá depois implementar essas melhorias também na própria rede do Bitcoin. Então, se você é um cara que acredita muito no Bitcoin, nunca queira que as altcoins simplesmente sumam, porque isso não vai ser benéfico para o Bitcoin, isso não vai ser uma situação que vai ajudar, né, essa criptomoeda que você decidiu apoiar, que é o Bitcoin. E pelo mesmo motivo, é muito importante que você tenha mais cautela em investir em altcoins do que ao investir em Bitcoins, né? Elas são fundamentais, isso é uma grande verdade, mas elas se expõem a um risco muito maior, elas se expõem de fato a um risco da ruína, do dia para a noite passarem a valer nada. Então é muito importante que você tenha muita cautela ao investir nas altcoins e lembrar que o Bitcoin já é um ativo bastante arriscado e as altcoins seriam ali o extremo do extremo. Então é uma coisa extremamente importante que você tenha bastante cuidado aí ao investir em altcoins e saiba o que você está fazendo. Mas aí você deve estar se perguntando, mas e aí, Jair, vale a pena ou não investir em altcoins? O que você acha sobre isso? Na minha opinião, vale muito a pena sim você investir em altcoins. Inclusive eu invisto em altcoins, já fiz alguns investimentos que foram bastante interessantes em altcoins. Porém, é muito importante que você estude muito bem o projeto, que você saiba muito bem o que você está fazendo. Verifique a capitalização de mercado. É muito importante que essa altcoin tenha liquidez, né? Mais importante até do que a capitalização de mercado, você verificar o volume de transação nas 24 horas ali, que isso é um dado que você consegue em vários sites aí, inclusive no CoinMarketCap, que é um site que você vai usar bastante aí, nós vamos falar muito desse site ainda para frente aí no curso. Você saber que existe volume de negociação naquele ativo, né? Porque se não tiver volume de negociação, você pode comprar aquele ativo e na hora que você precisa se livrar dele, você não consegue, porque simplesmente não tem quem compre. Então é uma coisa mega importante que você tenha essa pesquisa de mercado antes, além de conhecer muito bem o projeto, o time e tudo que está por trás ali de propósito e tecnologia, você também saber se na prática existe mercado e gente fazendo troca desse ativo por dinheiro. Então é mega interessante fazer um estudo detalhado para que você entre no mercado de uma altcoin. E existem ferramentas que podem ajudar muito nesse processo. Inclusive eu achei uma ferramenta mega interessante aqui, que é o TokenSight, que dá aí uma classificação, um grau de investimento aí para cada altcoin, né? No caso, para o Bitcoin também. Se não me engano, o Bitcoin é classificado aí nessa tabela dele como um duplo A, o Ethereum como A e as demais altcoins ali no triplo B para baixo. Eu achei que fez sentido, tem várias altcoins que eu vi lá nessa tabela deles aí, eu achei que fez sentido. Mas assim, é também muito importante que vocês saibam que nenhuma ferramenta pode substituir a tomada de decisão de vocês, né? A gente nunca sabe se a ferramenta tem por trás algum interesse, né? Se eles têm ali uma grande alocação em determinada altcoin e por isso estão dando um grau de investimento para essa altcoin. Então é muito importante que você não use essa ferramenta como a sua única fonte de informação para a sua tomada de decisão. Uma outra coisa, a gente não sabe detalhadamente qual foi a análise que essa ferramenta teve, né, para tomar essa decisão de colocar determinado grau de investimento, né? Se foi uma análise profunda, criteriosa. Então é muito importante que você use como auxílio, mas que também tenha outras fontes para você tomar a sua decisão, né? Que não use só uma fonte, só uma ferramenta como o seu guia aí para tomada de decisão. Beleza, pessoal? Bom, chegamos ao fim do módulo 0. Eu espero que você tenha entendido esse contexto básico, né, do Bitcoin. É uma parte que é extremamente importante para que a gente agora comece a falar sobre a prática, sobre como guardar Bitcoin, como comprar Bitcoin, como gerenciar os seus Bitcoins. Se a gente não tivesse falado dessa parte, eu acho que a gente estaria colocando o carro na frente dos bois. Como eu falei para vocês, eu mesmo tomei decisões erradas no mercado quando eu entrei lá em 2014, porque eu não tinha esse contexto. Então, se você ficou alguma dúvida aí dessa primeira parte, dessa parte de contexto, dá uma olhada de novo nas aulas, é uma parte muito importante. Se você se sente confortável, vamos para frente. A nossa próxima parada é no módulo 1 e aí a gente já entra na prática. Um grande abraço, pessoal, até a próxima aula.